Fala, guerreiro, boa noite Alfartano, boa noite Alfartana. Professor Bruno Carvalho, o seu professor de física aqui das carreiras militares do Alfacom Concurso. Estamos aqui mais uma vez para mais um evento voltado para você que quer e será um oficial das Forças Armadas. Então você que vem se preparando, que vem dessa caminhada árdua, seguindo aí, transpondo todos esses obstáculos, né? Nessa pandemia, diante de toda a dificuldade, mas que mantém-se aí firme no propósito. Eu encorajo você a sentar a sua rabetinha na cadeira, pegar o seu papiro e descer o aço, descer a braceta no papiro, que hoje vamos resolver mais questões que vai te ajudar com certeza a conquistar a sua aprovação, beleza? Então vai chegando, vai ficando aqui com a gente, vai descendo aí a braceta no like, encaminha esse vídeo para aquele seu amigo, cara, que está estudando também para as carreiras militares, deixa de ser fominha, ajuda aí a galera, tá? Temos aí um curso iradíssimo das carreiras militares voltado para você, e aí vai deixando aquele teu salve, né? Manda aquele alô, diz aí de onde é que você está falando, é sempre muito bom essa interação, esse contato que nós temos aqui no chat. Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente, ó. Nossos monitores, como sempre, dando total suporte. Temos aqui a monitora Evelyn. Boa noite, Evelyn. Nosso monitor Antônio Wilton. Tatiane Ferreira. Boa noite. Olha aí o nosso bodybuilder, nosso alfartano bodybuilder, Biel. Boa noite, guerreiros. Bom demais. Tatiane lá de Capela, Alagoas. Forte abraço aí pra galera de Alagoas. Simbora. Então é o seguinte, vou resolver algumas questões hoje, de ondulatória, óptica, calorimetria, talvez vamos chegar aí até eletricidade. Se tiver alguma dúvida, quando tivermos uma interaçãozinha, pergunta, participa, tá? E aí vão trocando figurinhas aí no chat, que é sempre bom você ter esse contato conosco e com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Simbora então? Então sem muito papo, hoje tem nessa aula agora, nós vamos resolver questões de calorimetria e termodinâmica. Aparece muito, Bruno? Claro, tema bem recorrente da sua prova, então você precisa ficar ligado e precisa daquela pincelada no conteúdo, né? Sabemos que nessa reta final é difícil você abranger aí todo o conteúdo, mas nós vamos dar uma pincelada no conteúdo ao longo da resolução da questão. Então se liga nessa primeira questão que tá boa demais. Olha aí. Um físico precisa fundir 50 kg de um determinado material. Pensando em não desperdiçar energia, ele pega um bloco extra de 1 kg desse mesmo material como amostra, na temperatura de 20 graus Celsius, e realiza duas etapas sucessivas de aquecimento, fornecendo 16 quilocalorias em cada uma delas. Então são duas etapas, onde ele vai fornecer aí 16 quilocalorias, tá? Suas anotações são mostradas na tabela a seguir. Então se liga o que o cara fez aqui, ó. Na primeira etapa, ele pegou 1 kg do negócio e aqueceu até 60 graus Celsius. Mas, Bruno, se estava a 20 e ele aqueceu até 60, nós temos aí então, ó, uma variação, né, de 40 graus Celsius, beleza? Beleza. E aí a segunda etapa. Na segunda etapa, ele tinha aqui 0, no final, né? Ele ficou com 0,92 kg. Aqui temperatura 90 graus Celsius, tá? Então a pergunta é a seguinte: considerando que a temperatura inicial do material é de 20 graus Celsius e que sua temperatura de fusão é constante, a quantidade mínima de energia em quilocalorias necessária para fundir os 50 kg desse material que nós desconhecemos é... Então é uma questãozinha bem interessante. Vem aqui para o quadro para a gente bater um papo aqui, ó. Se liga aí. Ele fala que tem aí uma massa de 50 kg do negócio para fundir. Aí ele, meu irmão, nem sei a quantidade de energia necessária para fundir esse negócio.
eu vou ver a quantidade de energia necessária para eu fundir 1 quilograma desse negócio. Ou então eu vou fornecer aqui, vou fazer 2 fornecimentos de 16 quilocalorias, 16 mil calorias, beleza? Foi o que ele fez. Ele fez 2 etapas. Então vamos dividir isso por etapa. Veja bem, etapa 1. O que é que esse camarada faz? Ele vai fornecer uma quantidade de calor de 16 mil calorias. Isso é fato, está no enunciado da questão, tá? E aí, ao final da etapa 1, Bruno, qual era a temperatura inicial na etapa 1? 20 graus Celsius. E aqui na tabela, ó, vem aqui para a tabela de novo, ele fala que o negócio foi aquecido até 60 graus Celsius. E ao final, eu mantive o quê? 1 quilograma. Então, peraí. Se eu tinha uma massa 1 quilograma, quando eu comecei o fornecimento do negócio, a fornecer energia, aí ele atingiu uma temperatura de 60 graus Celsius e manteve o mesmo 1 quilograma. Então, peraí. Então, nada se fundiu, né? Eu tinha 1 quilograma do material a 20 graus Celsius. Ao final, eu tinha 1 quilograma do material a 60 graus Celsius. Então, na primeira etapa, qual era o calor envolvido aqui? Calor sensível, tá? Isso aqui nos mostra que o calor envolvido era calor sensível. É aquele que você muda a temperatura, mas não altera o estado físico do material. Então, sólido permanece sólido. Se for líquido, permanece líquido. Você só vai ter aí uma variação de temperatura. Aí o que acontece? Se o calor é sensível, você já vem para cá, ó. Quimacete. E aí ficou moleza, porque olha só. Qual foi a quantidade de calor fornecido? 16 mil. Não é isso que ele fala aqui, ó? 16, tá aqui, 16 quilocalorias. Beleza. Qual é a massa do negócio? Se é 1 quilograma, é 1.000. 1.000 gramas, tá? Qual é aqui o calor específico? Sei não. E qual é a minha variação de temperatura? Pô, se estava em 20 e foi até 60, aqui variou o quê? 40 graus Celsius. Opa! Eu sei que os olhinhos chegam a brilhar, que você vai fazer isso, ó. Orra, toma. Toma, toma. Sequência de toma, toma. Esse 40 passa dividindo. Eu tenho 16 dividido por 40. Isso aqui, ó, vai dar 4 por 10, 0,4 calorias por grama grau Celsius. Bem, essa primeira etapa foi importante porque eu já descobri uma característica muito importante do material. Eu descobri o calor específico dele, ó. Eu descobri que se eu tiver 1 grama desse material e quiser variar a temperatura dele em 1 grau Celsius, eu preciso de 0,4 calorias. Isso é a grandeza, né? Isso é a informação que o calor específico nos traz. Agora vamos para a segunda etapa. Volta aqui para a tabela. Na segunda etapa, você tanto teve um aquecimento, porque a temperatura aumentou de 60 para 90, tá? Como você teve aqui, ó, uma mudança de estado, porque ao final do processo, a minha massa diminuiu. Então, diminuiu quanto, Bruno? 0,08 quilogramas. Se eu tinha 1 quilograma e agora eu tenho 0,92, teve uma parte aí do material que se fundiu. Então, eu forneci nessa segunda etapa 16 quilocalorias. Vamos para a segunda etapa aqui. Então, ó. Segunda etapa. O que aconteceu? Eu forneci, botei a etapa 1, né? Botei a etapa 2, vai ficar um negócio bacana. Eu forneci novamente 16 mil calorias, ou 16 quilocalorias, só que agora, segundo a tabela, além do aquecimento, que aquecimento, Bruno? O negócio aumentou
de 60 graus Celsius para 90. Então, se teve um aquecimento, tem um calor sensível aqui envolvido, tá? Só que a massa, ao final do processo, ficou 0,92 quilogramas. Significa, então, que eu tenho uma massa de 0,08 quilogramas se fundiu. E, Bruno, qual foi a massa que foi aquecida? Não, a massa que sofreu aquecimento aqui foi 1 quilograma. Porém, a massa que se fundiu foi 0,08. É por isso que, ao final do processo, sobrou 0,92. Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu já tenho os dois aqui envolvidos, né? Ele deu calor latente? Não deu. Vamos descobrir aqui. Vai ficar assim, ó. Quantidade de calor sensível mais quantidade de calor latente tem que dar quanto? 16.000. A quantidade de calor sensível, que macete, MC delta T. E a quantidade de calor latente, M vezes L. Isso tem que dar 16.000. Qual foi a massa que foi aquecida? 1 quilograma. O calor específico da substância, eu encontrei aqui, ó, é 0,04. Perdão, 0,4. E nessa segunda etapa, qual foi o aquecimento? Foi de 90 até 60, 30 graus Celsius. Tranquilo? Agora vamos para cá, ó. Qual foi a massa que se fundiu? Opa! A massa que se fundiu não foi 1 quilograma, não. Foi só isso aqui, ó. Se eu boto para grama, isso dá 80 gramas. 80 vezes L é igual a 16.000. Beleza? Vamos organizar esse negócio aqui. Como é que fica a nossa vida? 80L igual 16.000. Vamos dar uma olhada nisso aqui, Carol, como é que vai ficar? Esse zerinho faz a vírgula caminhar uma casa para cá, então fica 4. Aí sobra 3 aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1.000, eu tenho aqui, ó, 12.000. Significa, então, que o L vai ser quanto? 4.000, né? 4.000 dividido por 80, toma. L é igual a 50 calorias por grama. Agora, com as duas informações, eu tenho tanto o calor específico da substância, como o calor latente de fusão. Aí agora vamos à pergunta. A pergunta é... considerando a temperatura inicial do material 20 graus Celsius e que a temperatura de fusão é constante, a quantidade mínima de energia em quilocalorias necessária para fundir 50 kg do material. Agora, vamos para mais um processo, ó. Terceira etapa. A primeira e a segunda foi para fazer teste, né? Agora o cara já sabe aí as informações relacionadas à substância, ele vai fundir aquela massa de 50 kg que ele queria fundir no começo do problema. Se ele vai fundir, primeiro ele precisa aquecer, calor sensível. Depois ele precisa fundir, calor latente. Beleza? Tudo isso aqui vai te dar a quantidade de calor total necessário. Então lá vai. Quantidade total. Calor sensível. MC delta T. Beleza? Mais calor latente. M vezes L. Qual é a massa que vai ser aquecida até o ponto de fusão? 50 kg. 50.000, né? Beleza? Qual é o calor específico? 0,4. E o ΔT? Se liga nisso aqui, ó. No segundo processo, não foi quando teve aí uma pequena fusão, né? E aí qual foi a maior temperatura que ele atingiu? Foi 90 graus Celsius. Significa então que essa aqui é a temperatura de fusão. Beleza? E ele fala que vai pegar esse bloco a 20 graus Celsius. E se eu quero que ele venha a fundir, eu preciso aquecer até 90, né?
Então, vai de 20 até 90. Isso aqui vai dar 70 graus Celsius. Beleza? Mais 5.000 vezes o cinquentinha ali. E aí, se você fizer esse cálculo bonitinho, vai dar 3.900 quilocalorias. Beleza? E aí o item correto aqui da nossa questão é o item E de SpaceX. Questãozinha bacana, né? Questãozinha que ele não te deu as informações, te deu tabelas para você encontrar o calor o calor específico e o calor latente de fusão. Mas é uma questão bem legal. Próxima, vamos para a segunda. Se liga aí. Segunda já fala o seguinte. Um calorímetro está acoplado a um circuito elétrico composto por uma bateria que fornece uma tensão de 10 volts, uma chave S e um resistor de 1 ohm, capaz de fornecer energia térmica ao seu interior. Um termômetro T, também no interior do calorímetro, conforme a figura. Tá aqui a figura, eu mostro já, tá? Utilizando esse equipamento, foi feito o seguinte procedimento experimental. Colocou-se 100 gramas de água a 10 graus Celsius e 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius no calorímetro. Ligou-se a chave S por 220 segundos e desligou-se em seguida, esperando-se o termômetro T indicar que o sistema água-gelo alcançar o equilíbrio térmico e então foi feita a leitura da temperatura interna. Considerando-se que o termômetro e o calorímetro têm capacidade térmica desprezível e toda a energia dissipada pelo resistor se converteu em calor, espera-se que a temperatura indicada no termômetro seja de... E aí tá aqui, ó, ele te dá a informação do calor específico do gelo, calor específico da água, que você tem a obrigação de saber, o calor latente de fusão e a informação que uma caloria é igual a 4 joules. Então, eu vou fazer essa daqui no slide mesmo. Se liga aí, ó. Tá aqui toda a situação descrita, né, no enunciado. E aí, vamos pegar o seguinte. Como é que nós calculamos a potência de algo, né? A potência é a rapidez com que eu forneço energia a um sistema. Então, eu posso dizer que potência é energia sobre tempo. Assim como eu posso dizer, se eu fizer meio pelos extremos, que a energia, que no nosso caso aqui é a quantidade de calor, é a potência vezes o tempo em que eu fico ali fornecendo energia para o sistema. Bruno, essa potência lá na eletricidade, nós podíamos calcular por π, por PRI ao quadrado ou por U ao quadrado sobre R. Como ele me deu a DDP aqui e como ele me deu a resistência, eu vou fazer o seguinte. Onde tem potência, eu vou dizer que é U ao quadrado sobre R. E aqui o tempo. E aí essa relação fica maravilhosa porque, olha só, qual foi a DDP onde ele foi ligado? Ele fala que o sistema é ligado em 10 volts. Então aqui fica 10, ó. A minha resistência é de 1 ohm. E eu fico fornecendo ali energia para o negócio durante quanto tempo? Ó, ligou-se a chave S por 220 segundos. Daí nós temos o seguinte. Isso aqui, ó, vezes 220, que vai ser igual a 2.200. O que, Bruno? Joule ou caloria? Joule, né? Joule, por quê? Sim, joule. Se todas essas unidades aqui, ó, veja bem, se aqui está em volt, que é SI, se aqui está em ohm, que é SI, a sua energia, o seu calor, ele vai dar em uma unidade do SI, ou seja, em joule. E se eu quiser em caloria? Porra, uma caloria não são 4 joules? De joule para caloria, é só você pegar e dividir por 4. Você vai encontrar aqui, ó,
uma quantidade de calor de 5.000, bora apareça, pincel, 5.500 calorias. Beleza? Curtiu? Então simbora, que é agora que o caldo vai engrossar, né? O que é que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter que a soma das quantidades de calores aí envolvidos tem que dar igual a zero. Tem uma galera que vai receber calor, tem uma galera que vai ceder calor, e tudo isso tem que ser igual a zero. Então veja bem, a quantidade de calor da água 1, que ele fala aqui, ó, mais uma vez, 100 gramas de água a 10 graus Celsius e 50 gramas de gelo a menos 10, beleza? Então vai ficar assim, ó, mais quantidade de calor aqui do gelo, beleza? Mais esse gelo, ele vai se fundir. Então, quantidade de calor latente do gelo, mais esse gelo, depois que se fundir, ele vai aquecer. Quantidade de calor da água 2, menos a quantidade de calor que foi recebida aqui do sistema, né? Ó, foi os 5.500. Tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Então vamos lá. Essa água aqui que vai perder calor vai ficar o seguinte, ó. Você tinha 100 gramas, lembrando, calor sensível, MC delta T. Calor latente, M vezes L. Se a água vai perder calor, trata-se de calor sensível. M, calor específico, 1. Bruno, delta T é a temperatura final menos a inicial. E a questão fala que inicialmente essa água estava a 10 graus Celsius, né? Exatamente. Mais quantidade de calor do gelo. Vamos lá. Qual era a massa de gelo que eu tinha? 50 gramas. Então, 50 gramas de gelo. Tô nessa aqui, viu? Ó. Vezes calor específico do gelo, 0,5. Vezes delta T, né? Ó. Para ele começar a se fundir, você vai ter temperatura final menos 10. Beleza? Gelo agora vai aqueceu e está a 0 graus Celsius. Vai começar a se fundir. M vezes L. Qual é a massa de gelo que se funde? 50. Qual é o calor latente de fusão? Questão te dá. 80. Show de bola. O gelo se fundiu. Agora o gelo virou água, ele vai aquecer. Estou nesse camarada aqui, ó. Se vai aquecer, sensível de novo. MC delta T. Vai ficar 50 vezes. Aí o gelo agora tem calor específico de água, que é 1, vezes temperatura final menos 0. E aqui, ó, menos 5.500. Beleza? Deu para entender aí como eu montei toda essa estrutura. Então, montando isso aqui rapidinho, ó, fica 100T distribuindo, menos 1.000, beleza? Aqui vai dar mais 10, mais 250. Esse aqui, 50 vezes 80, 4.000, tá? Aqui vai dar mais 50T, menos 5.500 igual a zero. Aí você tem uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, você encontra que a temperatura final é de 15 graus Celsius. Curtiu? Questãozinha, parece um negócio de 7 cabeças, né? O item correto aqui, ó, é o item A de aprovado. É isso aí, A de alfartano aprovado. Seguinte, questão, beleza, tranquila. Você só precisa tomar cuidado com esses passos, tá? Então, é uma questão um pouco mais trabalhosa? Sim. Mas é difícil? Não. Só tem que ter atenção aí nesses processos de transformação de calor sensível
para o latente. Beleza? Curtiu? Então bora para a próxima. Olha a terceira. Uma máquina térmica realiza a cada ciclo um trabalho de 800 joules, né? Tá aí 800 joules, com eficiência de 20%. Considerando que essa máquina opere, segundo o ciclo de Carnot, com uma fonte fria a uma temperatura de 300 Kelvin, olha o que ele quer saber aí, ó. Qual é a temperatura da fonte quente e quanto calor é cedido para a fonte fria, respectivamente. Beleza, vamos nós aqui. Seguinte, vem aqui comigo. Primeiro, essa questão, ela vai falar de ciclo de Carnot. Aí o que ele fala? Ele fala que essa máquina, ela realiza a cada ciclo um trabalho de 800 joules, beleza? E a eficiência é de 20%, né? Botar aqui, ou 0,2, é a mesma coisa, tá? Considerando que essa máquina opera com o ciclo de Carnot, a fonte fria, a temperatura da fonte fria é de 300 Kelvin. Ele quer saber qual é a temperatura da fonte quente, e quer saber a quantidade de calor que é cedido para a fonte fria, que é jogada no mato, né? Chamamos de Q2. Então, ó, questãozinha rápida, por quê? Sabemos que no ciclo de Carnot, o rendimento ele é dado por 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Tranquilo? Quanto é esse rendimento aqui? 0,2. A temperatura da fonte fria é 300, né? E a da fonte quente é que ele quer. Nós podemos trazer esse termo para cá e jogar esse outro para lá. Já fica assim, ó. 300 sobre TQ é igual a 1 menos 0,2, que é 0,8. Tranquilo? Logo, 0,8 TQ é igual a 300. TQ é igual a 300 dividido por 0,8, que isso é a mesma coisa que 3.000 por 8, né? 3.000 por 8 aqui, cara, ó, dá 1.500 por 4, dá 750 por 2. Então aqui a temperatura da fonte quente é 375 Kelvin, beleza? Bem tranquilo, uma coisa que é muito comum aparecer na sua prova da SpaceX, né? Ele não te dá essa temperatura em Kelvin. E lembra, questões de termodinâmica, meu irmão, não tem papo, não tem acordo. Questão de termodinâmica, de equação de Clapeyron, de lei geral dos gases, tem que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Caiu em Celsius, mais 273. Tranquilo? Vamos embora. Ó, já dá para eliminar uma galera aí, ó. Já eliminamos o item C, D e E. Aí o que é que ele quer mais? Ele quer saber a quantidade de calor que foi cedido. Seguinte, quando a gente fala de rendimento ou eficiência, eu sempre gosto de dizer que rendimento ou eficiência é o que é útil sobre o total. Por exemplo, se eu tenho uma sala com 100 alunos e desses 100 alunos eu tenho que 40 são aprovados na SpaceX, obviamente, né, se for alfartano passa bem mais, qual que é o rendimento? É o útil sobre o total. Não estou dizendo que os 60 são inúteis, tá? É até arriscado hoje em dia, tá? Essa galera com muito sentido, né? Não, ó. O útil que eu digo é o que vai favorecer ali o meu evento, que é a aprovação, sobre o total, que são os 100 alunos, beleza? Então, é útil sobre o total. Quando eu venho aqui para máquinas térmicas, o que é útil para mim? Útil para mim é o que vira trabalho.
E quem é o total? O total é o que eu forneço, que é Q1. Beleza? Então, se aqui, ó, é 20%, e isso aqui é 800, aqui é Q1, eu encontro o que fazendo meio pelos extremos? Que Q1 é 800 sobre 0,2. Isso aqui dá 8.000 por 2 vai dar 4.000 joules. Pô, Bruno, o que significa isso? Significa que foi fornecido 4.000 joules. Só que desses 4.000 joules que foram fornecidos, apenas 800 foram utilizados. Então, pô, forneci 4.000, só foi utilizado 800, cadê o restante? 3.200. É exatamente o que é perdido para a fonte fria. Beleza? Aí o item correto da nossa questão fica sendo o item A de aprovado. Show de bola? Simbora então, vamos para cá, ó. Questãozinha tranquilona, diz o seguinte. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus Celsius, no estado sólido em função da quantidade de calor recebido. A pergunta é: determine o valor aproximado do calor latente de vaporização da substância em caloria por grama. Pô, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando começa bem aqui, a temperatura não está aumentando, então significa que aqui o calor é sensível. Quando chega em 35 graus Celsius, a temperatura mantém constante. Então aqui é latente. Depois ela aumenta de novo, ó. Então, se está aumentando a temperatura, é sensível. Depois ela se mantém constante. Significa que está mudando de estado. Então é latente. E depois aumenta de novo. Aqui é sensível. Significa aqui então o quê? Ó, aqui o negócio estava no estado sólido. Chegou a 35 graus Celsius, começou a se fundir, virou líquido. Beleza. Foram esses 6.000 calorias. Depois, ó, ele aquece de 35 até 85. Calor sensível, tá variando a temperatura. É um líquido que está aumentando a temperatura. De 11.000 para 15.000, a temperatura se manteve constante. Então é esse intervalo que eu quero, porque o negócio está se fundindo, ó. Ele perde o calor latente, perdão, está vaporizando, né? De vaporização. E aí depois o calor, o vapor aumenta a temperatura. Então vai ficar assim, ó. Calor latente é igual a M vezes L. Qual é a quantidade de calor? De 11.000 até 15.000, eu forneci aqui 4.000. Para quanto, hein? 200 gramas do negócio. Então, ó, toma, L é igual a 20 calorias por grama. Qual que é o item correto da nossa questão? Olha só, item B de Brunão do Poder. Tranquilo? Curtiu? Espero que você tenha gostado dessas questões aí especiais de calorimetria que eu separei para você. Então, deixa eu ver se alguém tem alguma perguntinha aqui, alguma dúvida. É agora, é agora. Pergunta aqui agora. Vamos nessa. Emerson Pessoa, tio Bruno é o melhor. Manda um abraço pro seu aluno Emerson de Fortaleza. Valeu, grande Emerson. Forte abraço aí, meu querido. Enzo Tinoco, né? Forte abraço aí, Enzo. Nossa monitora Helen. Gustavo Castro Reis, boa noite, grande Gustavo. Vamos pra cima aqui, Alvartano. Beleza, 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 beleza. Show de bola. Galera, ó, vou dar uma pausa aqui rapidinho, tá? Só para eu me hidratar, tomar aqui uma água e tomar um café para voltar naquele pique. Enquanto isso, se você vai lá tomar seu café também, corre lá no Instagram e segue. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Segue o Instagram do AlphaCom, tá? Segue o Instagram do Militares AlphaCom, do professor Bruno Carvalho. Eu sempre fico postando lá os eventos que teremos aqui. E também nos monitores
online AlphaCom. Beleza? Acho que é monitores online AlphaCom. Acho que é isso, não, Bertão? É isso aqui. Beleza? Então é o seguinte, segue lá. For bater aquele printão da aula, marca lá a gente, tá? Mostrando aí que você está papirando forte. Eu te aguardo daqui a pouco. Ó, fica aí. É só uma água. É jogo bala, tem muita coisa ainda. É o tempo que tu pega o teu café. Eu volto já. Fica aí. Estamos de volta ao Fartando. Eu falei que era ligeiro bala. Dessa vez nem deu tempo de tomar o café. Foi só água mesmo e ao banheiro, tá? Humbertão aqui. Tem bolachinha do Jucurutu hoje, Humberto? Rapaz, tem mais não. Pronto, olha aí. Então, tem uma bolachinha aqui que é fake. Pois é. O Humberto aqui trouxe um cosplay de bolacha Jucurutu, né? Trouxe aqui um sósia da bolacha Jucurutu aqui de Mossoró, o melhor biscoito. E eu nem ganho pra fazer essa propaganda, é porque a minha sogra fica feliz, tá? Mas não pegou muito não, a galera não curtiu muito não. Depois tem mais. Galera, é o seguinte, lembrando que essa aula, né, esse evento aqui é de resolução de exercícios, tá? Então é pra você que já vem ali, ó, olhando todo o conteúdo. A gente obviamente dá uma pincelada ao longo da resolução das questões, mas nós temos um curso muito bacana aí para você que vai tentar SpaceX, para você que vai ser aprovado, que vai ser um futuro
oficial das Forças Armadas. Então, entre em contato com os monitores, tá? Vai lá no site do AlphaCom, vê as promoções, vê os pacotes aí, o que fica melhor para você, e o curso é muito bacana, tá? Show de bola, galera forte, equipe de peso aqui, muita gente de Fortaleza, lá de Cascavel também, professores do Brasil todo, né? Preparando material com todo cuidado para você, beleza? Então, simbora, vamos continuar aqui. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Vamos para cima, né? Seguinte, agora vamos continuar resolvendo algumas questões que vai te ajudar a mandar bem na sua prova da SpaceX, e vamos dar uma pincelada agora num assunto que sempre aparece numa área da física que também está muito presente, que é a óptica geométrica, né? Eu particularmente gosto muito dessa. Ok? Como eu falei, vamos começar agora uma série de questões para óptica geométrica, um assunto aí que cai bastante, que aparece bastante. Você pode pegar as últimas edições, que sempre está por ali alguma questão, principalmente de espelhos esféricos, lentes esféricas, refração. Então fica ligado que é bem bacana. Acompanhe essa primeira questão. Olha aqui. Uma lente convergente de distância focal 6 centímetros é colocada entre duas fontes de luz pontiformes, de modo que fiquem localizadas sobre o eixo principal da lente. Sabendo-se que a distância entre uma das fontes e a lente é de 12 centímetros e que as imagens das duas fontes, né, são coincidentes, a distância entre as fontes de luz é de... Pô, essa questão é legal, ó. Muito bacana. Vamos tentar interpretar aqui mais ou menos o que ele fala. Olha só. Então vamos lá. Ele fala que tem uma lente convergente de distância focal 6 centímetros. Se a lente é convergente, a distância focal é positiva. Tranquilo? Massa. Ela é colocada entre duas fontes de luz pontiforme. Então eu tenho uma lente bem aqui. Lembrando que a representação da lente convergente é assim, né? E eu vou colocar entre duas fontes. Vai ter uma fonte aqui e uma aqui. Obviamente, essa fonte vai gerar uma imagem e essa fonte também vai gerar aí uma imagem. Mas vamos lá, ó. Sabemos que a distância entre uma das fontes e a lente é de 12 centímetros. Então, eu vou supor que uma das fontes esteja aqui. Tá? Aqui uma das fontes de luz. E a distância daqui para a lente é 12 centímetros. Obviamente aqui o meu ponto luminoso é o meu objeto, né? Para essa lâmpada aqui 1, eu vou ter uma distância de 12 centímetros. Beleza? Vamos para frente, ó. Sabendo que a distância é 12 centímetros e que as imagens das duas fontes são coincidentes. Espera aí. Então quer dizer que a imagem gerada por essa aqui está bem em cima da imagem gerada pela outra fonte. Interessante, não é isso? Então veja bem, ó. Eu quero saber a distância entre as duas fontes, né? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos nessa. Seguinte. Primeiro, eu vou trabalhar com essa fonte 1. Essa fonte 1, eu vou aplicar o seguinte, ó. Para a fonte 1, né? Para a fonte 1, que é essa que está a 12 centímetros. O que eu vou ter? Se eu escrever aquela equação de Gauss que diz o seguinte, F é igual a produto pela soma. Ah, professor, não é assim não a equação de Gauss? 1 sobre P mais 1 sobre P' é a mesma coisa, monstro do pântano, né? Se você tirar o MMC e inverter dessa parada aqui, ó,
Só que eu gosto de trabalhar por aqui porque eu acho mais fácil, tá? Mas fica aí a seu critério. Distância focal, 6. Quem é o P? 12. Aqui o P'. E aqui 12 mais P'. Vamos pra frente. Ó, posso fazer isso, ó. Orra, aqui dá 2, aqui dá 1. Tranquilo? Vamos nessa. Se eu faço o meio pelos extremos, eu tenho que 2P' é igual a quem, ó? 12 mais P'. Se eu passo esse P' para cá, eu tenho 2P' menos P', eu vou encontrar que o P' aqui vai ser o quê, ó? 12 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então, peraí, Bruno, deixa eu ver se eu entendi. Tu tem que essa bichinha aqui, ela vai gerar uma imagem 12 centímetros, e deu positivo, né, ó. Se deu positivo, a imagem é real. Ele vai gerar uma imagem bem aqui, ó. 12 centímetros. Só que aí, veja bem, ele fala que as duas imagens vão coincidir. Vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. Sabendo-se que a distância entre as duas fontes, e que as imagens das duas são coincidentes. Então, pera aí, ó. Olha só. Se a minha outra fonte L2 está do lado de cá, como é que o senhor sabe, Bruno, que está desse lado? Porque ele fala que a lente está entre as duas fontes. Beleza? Então, qual é a distância dessa para cá? Não sei. P. Aqui é o meu L2. E essa daqui vai gerar uma imagem onde? Bem aqui também, ó. Só que peraí, cara. Se eu tenho a minha fonte de luz, eu tenho essa lente convergente e ela gerou uma imagem do mesmo lado, para essa fonte F2 aqui, ó, vamos pegar para a fonte 2. Agora, para a fonte 2. O que é que nós vamos ter? Não é a mesma lente? Se é a mesma lente, é a mesma distância focal. Beleza? A distância daqui para cá, não sei. É P. Só que, se a imagem foi gerada do mesmo lado que está o objeto, quer dizer que essa imagem aqui, referente a esse ponto luminoso, ela é virtual. Então, o meu P', eu adoto como menos 12. E aí você tem que ficar por dentro daquele referencial gaussiano para te ajudar nessa parada aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou usar essa relação aqui de novo, tá? Equação de Gauss. F igual produto pela soma. E aí vai ficar assim, ó. Quem que é o F? 6. Quem que é o P? Não sei. Quem é o P'? P' é menos 12. Aqui fica P menos 12. Ó, dá para dar uma brincada aqui, né, ó. Aqui fica 1 e aqui fica menos 2. Se eu faço meio pelos extremos, o que é que dá aqui? Aqui dá menos 2P, né? Menos 2P é igual a P menos 12. Deixa eu ver se está batendo, se é isso mesmo. Aí vem para cá, ó. Menos 2P menos P é igual a menos 12. Multiplica ali por menos 1. 3P igual a 12. P é igual a 4 centímetros. Ou seja, significa que essa fonte aqui, ó, está a 4 centímetros da lente. E a pergunta é, qual é a distância entre as duas fontes? 4 mais 12, 16 centímetros. Item correto da sua questão, item A de aprovação. Curtiu? Questãozinha legal, né? Eu estou trazendo aí para você questões interessantes, né? Com uma abordagem interessante, com uma pegada diferente. O mesmo conteúdo, mas explanando aí diferentes tipos de problema. Então vamos para a próxima, que também ela é bem legal. Olha só. A Vitória régia é uma flor da Amazônia
que tem formato de círculo. Tentando guardar uma pepita de ouro, o índio a pendurou em um barbante, prendendo a outra extremidade bem no centro de uma vitória régia de raio 50 centímetros, né? 0,5 metros. Dentro da água de um lago amazonense muito calmo. Aliás, um forte abraço aí para o povo amazonense. Sou doido para conhecer, não conheço ainda. Considerando-se o índice de refração do ar igual a 1, o da água Na, e o comprimento do barbante depois de amarrado ao centro da flor, 50 centímetros, pode-se afirmar que o valor de Na, ou seja, o índice de refração da água, de modo que, do lado de fora do lago, ninguém consiga ver a pepita de ouro, é de... Olha que interessante essa questão. O que mais pega nessa questão aí é a interpretação, né? Porque você precisa visualizar o que ele está falando. E o que ele está falando basicamente é o seguinte, ó. Aqui está a Vitória Régia na superfície do lago. Isso aqui é a Vitória Régia. Bruno, é assim? É, porque ela está sendo vista de lado, pô. Tá de ladinho, tá? Aí você tem aqui, ó, o lago. Tá aqui o lago. Beleza? Bem aqui no centro da Vitória Régia, o cara colocou um barbante com uma pepita de ouro. Que coisa, né, ó? Aqui é a pepita de ouro. E a questão pergunta, esse comprimento aqui, importante. Daqui para cá, 50 centímetros. O raio da Vitória Régia, 50, pode botar 50 centímetros mesmo. O raio da Vitória Régia, também 50 centímetros. E ele quer saber qual deve ser o índice de refração da água para que o povo não veja a pepita. O que acontece? Ó, quando o raio de luz, para a pessoa ver a pepita, a luz precisa bater na pepita e refletir para o meu olho. Não é assim? Para você enxergar qualquer objeto, a luz tem que bater no objeto e refletir para o seu olho, de forma difusa. Porque se for de forma regular, você vai estar vendo o seu reflexo, né? Por exemplo, estou vendo meu diretor aqui agora, porque a luz incide nele e reflete de forma difusa para o meu olho. Se fosse de forma regular, eu estaria vendo o meu reflexo, apesar dele ser relativamente parecido comigo, até o branco do olho. Então veja bem, para eu ver a pepita, a luz vem, ó, refletindo da pepita, passa da água para o ar e aí para o meu olho. Só que quando passa da água para o ar, ela vai sofrer uma refração. É óbvio que ele vai estar passando de um meio mais refringente para um menos refringente. Como é que o senhor sabe, Bruno? Porque o menor índice de refração que tem, tirando o vácuo, é claro, é o do ar, que é 1. Beleza? Então vai estar passando de um mais para o menos. Então lá vem o raio de luz, ó. Se eu não quero que ninguém veja, esse raio de luz aqui, ele tem que sair pelo menos rasante à superfície. Aí eu tenho a história do ângulo limite, beleza? Então veja bem, ou o raio incide e sofre uma reflexão total, ou ele tem que sair pelo menos rasante, que é o caso do ângulo limite. Quando chega bem aqui, você traça a sua reta normal. Reta normal. Esse aqui é o ângulo de incidência. O ângulo de refração é 90, beleza? E aí você aplica a lei de Snell, ó. N da água vezes seno de I, que no caso é o ângulo limite, é igual a N do ar vezes seno de R, que é quanto? 90, tá? Aí você vem para cá, o índice da água é o que ele quer, NA.
quanto é o seno desse ângulo aqui? Vamos prestar atenção. Fecha o triângulo retângulo aqui. Se aqui é 50 e aqui é 50, se aqui é 50 e aqui é 50, esse aqui é 50 raiz de 2, não é não? Então, mas eu nem sei o ângulo, mas não precisa, porque ele não te pede o ângulo, ele pede o seno do ângulo. E aí é o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa. 50 raiz de 2. Olha do lado de cá. Seno do A, índice do A, 1. Seno de 90, 1. Molezinha, né? Aqui, ó, o que é que nós temos? Índice da água sobre raiz de 2 é igual a 1. Vou racionalizar. Pra quê, cara? Faz meio pelos extremos, monstro do pântano. Deixa de ser ogro. Da raiz de 2, cara. Acabou a história. Qual o item correto da questão? Item C de saudade. C de cadete. Beleza? Curtiu? Bora para a próxima. Terceira questão. Olha aí, espelho esférico. Coloca o negócio para se mover, o povo já se apavora. Acalme seu coração. Considere um espelho esférico côncavo e gaussiano. Obedece aí às condições de nitidez de Gauss. Com raio de curvatura 40 centímetros. Um objeto se desloca ao longo do eixo principal, que passa pelo vértice do espelho, se afastando do mesmo, com velocidade de 5 centímetros por segundo. Está aí representado na figura, tá vendo? O objeto vai se afastando. No instante t igual a 0 segundos, o objeto se encontra a 60 centímetros de distância do vértice do espelho. Assinale a alternativa que indica corretamente o instante na qual a imagem do objeto se aproximou 5 centímetros do vértice do espelho. Olha, cuidado com isso. Veja bem, vem aqui para o tio Bruno. Espelho plano. Se eu estou a uma distância D do espelho, a minha imagem está a uma distância D. Como assim, Bruno? Se eu estou a 1 metro do espelho, a minha imagem está também a 1 metro do espelho. E eu estou a 2 metros da imagem. Sacou aí? Se eu afasto 1 metro, a minha imagem afasta 1 metro também. Agora eu estou a 2 metros do espelho, a minha imagem está a 2 metros do espelho e eu estou a 4 metros da imagem. Se eu saio correndo aqui, ó, na direção contrária do espelho, a minha imagem sai para lá também. A minha imagem em relação a minha velocidade em relação ao espelho é V. A velocidade da minha imagem em relação ao espelho é V. E a minha velocidade em relação à imagem é 2V. Curtiu? Fácil demais. Isso vai servir para quê para essa questão? Para nada. É só para você não confundir isso do espelho esférico com o do espelho plano. Porque o espelho esférico é outra parada, tá? Veja bem. Então, o que é que ele fala? Ó, que a velocidade do objeto é de 5 centímetros por segundo. Beleza? O raio de curvatura do espelho, 40 centímetros. Logo, a distância focal é 20. Bruno, é positivo ou é negativo? Positivo, porque o espelho é côncavo. Se fosse convexo, a distância focal seria negativa. Fique esperto, tá? Então lá vai. Ele fala que inicialmente o objeto se encontra a 60 centímetros do espelho. Aí olha a pergunta. Assinale a alternativa que indica corretamente o instante no qual a imagem se aproximou 5 centímetros. Então vamos lá, por partes. Eu quero o instante em que a imagem se aproximou 5 centímetros do espelho. Tá, então primeiro vamos trabalhar com o que a gente tem. O que é que nós tínhamos? Que o objeto estava a 60 centímetros inicialmente. E a imagem está a quanto? Vamos descobrir. Por aqui, ó. O bom, cara, é porque se você aprende espelho esférico e aprende refração, lente esférica, ó,
mamão com açúcar, tá? Até as equações são as mesmas. Quanto é o F? Vintão. Quanto é o P? 60. Pelinha não sei. Aqui, 60 mais pelinha. Cuidado, porque se você cortar esse 60 com esse, já está automaticamente comprada a sua passagem para o inferno. Porque você vai ter matado a matemática, né? Mas eu posso fazer isso. Por 20 aqui e aqui. Aqui dá 1 e aqui dá 3. Ajuda muito a vida do sujeito, ó. Meio pelos extremos. 3 pelinha igual a 60 mais pelinha. Passo para cá. 2 pelinha igual a 60. Pelinha igual a 30 centímetros. Show de bola! Quando o cara estava a 60, a imagem estava a 30. Aí a questão fala, ó, se o corpo está se afastando, a imagem vai se aproximando e ficando menor. Se ele vai se aproximar 5 centímetros, ela vai passar a ser quanto? Ela passa a ser pelinha 25 centímetros. Concorda comigo? Estava em 30. Me aproximei 5 centímetros do espelho, ó. Passou a ser 25. E quando o pelinha é 25, o P vai ser quanto? Aí nós fazemos o mesmo procedimento de novo. F igual a produto pela soma. Quanto que é o F? Quanto é o F? Vintão. Quanto é o P? Cadê o P? Sei não. Pelinha, 25. P, não sei. Pelinha, 25. Organiza aqui, ó, a vida. Por 5 e por 5. Aqui dá 4 e aqui dá 5, ó. É muita coisa não, mas já ajuda, né? 5P vezes 1. 5P. Esse 4 multiplica os dois, né, ó. Aqui vai dar 4P mais 100. Passando para cá, ó, vai dar P igual a 100 centímetros. Então, peraí, agora vamos aqui, ó. Que ele quer o tempo. Se inicialmente o objeto estava a 60 centímetros do espelho e agora ele está a 100, ele sofreu um deslocamento de 40 centímetros, concorda? E esses 40 centímetros ele sofreu porque ele estava viajando com uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Ô, meu amigo, não precisa nem fazer fórmula aqui, aplicar em nada. É de cabeça. 5 centímetros ele faz em 1 segundo. Então, ó, 5, 10, 15, 20, mais 20, 40. O tempo aqui é 8 segundos. Eu quero fazer V igual a ΔS sobre ΔT. Senão, eu tenho que tirar a prova real. Tá. ΔT, ΔS sobre V. Olha o ΔS. 40 vezes 5, 8 segundos. Bom demais. Qual é o item correto da questão, ó? D de dia. Show de bola? Bora para a próxima. Cadê? Aqui. Isso aqui é boa. Um físico russo, Viktor Veselago, chamou a atenção para um fato que nenhum princípio fundamental proíbe a existência de materiais com índice de refração negativo. O fenômeno mais interessante previsto por ele aconteceria na interface entre um meio com índice de refração negativo e o outro com índice positivo. Um raio de luz que incidisse sobre a fronteira entre os dois meios seria refratado para o lado errado da linha normal. Usando a lei de Snell, ao invés de cruzar essa linha, como ocorre quando ambos os meios têm índice positivo, o raio permaneceria sempre do mesmo lado da normal. A pergunta é: considere uma radiação monocromática que se propaga em um meio de índice de refração positivo, possivelmente o ar ou vácuo, para um meio de índice de refração negativo, menos 3 elevado a menos 1/2. Toma, chupa aí esse fumo, né?
Se a espessura de espessura é igual a 1 milímetro, se o raio incidente forma um ângulo de 30 graus, segundo ilustra a figura, determine a coordenada x do ponto de onde o feixe emerge do meio 2. Vai comendo enquanto o arroz seca, né? Vamos lá, ó. Então é o seguinte, cara, inicialmente trabalha como se a questão não trouxesse essa viagem aí, né, de maconheiro, né, de índice negativo, um negócio que a gente nunca viu, mas vamos só aplicar na lei de Snell. Então vou fazer aqui no slide, acompanhe aí comigo, ó. Vamos nessa. O que é que você vai ter aqui? Primeiro vamos organizar essa unidade, né, que tá feio pra caramba. Ó, N2 menos, né, 3 elevado a menos 1 meio. Então, 3 elevado a menos 1 meio, isso aqui já inverte. Fica 1 sobre 3 elevado a 1 meio. Isso aqui é raiz quadrada, né? N2 é menos 1 sobre raiz de 3. Beleza? É isso aí que nós vamos trabalhar. Então lá vai. Lei de Snell direto. N1 seno de I é igual a N2 seno de R, tá? A questão fala que o ângulo de incidência é 30. Quem é N1? É 1, a questão deu. Seno de 30, você tem a obrigação de saber. N2, tá aqui, ó, é esse troço negativo esquisito. Menos 1 sobre raiz de 3, vezes seno de R, que nós não sabemos, tá? Então, como é que vai ficar a vida aqui? Vamos nessa. Aqui vai dar 1 meio. 1 meio igual a menos 1 sobre raiz de 3, seno de R. Se eu pego esse camarada, menos 1 sobre raiz de 3, e jogo para lá dividindo, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Fica 1 meio vezes o inverso da segunda. Opa. Vezes menos raiz de 3 sobre 1. Chegamos à conclusão que seno de R é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Espera aí, Bruno. O ângulo que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2 é o 60, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui, se está negativo, quer dizer então que eu voltar aqui faz sentido. Aí olha o que ele fala. Ele fala que nessa refração com índice negativo vai acontecer isso aqui, ó. O raio fica do mesmo lado da normal. A questão não fala isso? E esse ângulo bem aqui, que vai ser 60, que é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Show de bola. Agora, o que que ele quer? Você vai fazer o seguinte, ele quer essa coordenada aqui, ó. Então, você vai fazer essa altura, ele me deu, é 1, tá? Essa altura é 1. Eu quero isso aqui, que é x. Então, se eu tenho o cateto adjacente e quero o oposto, eu uso a tangente. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60, no caso aqui, vai ser quanto nesse quadrante? Vai ser raiz de 3, né? Vai dar raiz de 3. Beleza? X sobre 1. A tangente nesse quadrante que ela é positiva, né? Então aqui, ó, meio pelos extremos, vai ser aproximadamente 1,7. Item correto da questão, item E de SpaceX. Curtiu? Espero que você tenha gostado. Essas questões selecionadas para esclarecer aí, abrir a tua mente, para você mandar muito bem em óptica na hora da sua prova. Show? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta.
Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Quem é que tá por aqui com a gente? Nossa monitora Evelyn, dando total suporte. Dona Maria Amélia, olá, Dona Marília. Gustavo Pizza, rapaz, se esse fosse seu sobrenome mesmo. Bom demais. E o Berenice Demétrio, vai até que horas? Berenice, vamos nessa aqui, vamos fazendo questões, vamos resolvendo, tá? E aí tem muita coisa legal pra gente ver ainda. Beleza? Então, seguinte, tem até um materialzinho aí disponível para vocês. Então, baixa o material, vai acompanhando. Não esquece, ó, corre. Eu vou dar uma pausa agora de 5 minutinhos. Corre lá no site do AlphaCom, dá uma olhada no calendário de eventos. Fica acompanhando os eventos da SpaceX. Com certeza vai te ajudar muito. Show de bola? É rápido, agora eu vou tomar o café e é o tempo que você pega o seu. Mas fica aí que tem muita coisa. Viu já?
Voltamos já? Estamos de volta aqui, o cara nem avisa, vou fazendo meu aquecimento aqui. Estamos de volta. Falei que era ligeiro bala. Seguinte, você que acabou de pousar aqui no canal do AlphaCon no YouTube, estamos aqui fazendo um super evento de resolução de exercício para você, futuro oficial das Forças Armadas, futuro oficial do Exército, que vai fazer a prova da SpaceX. Então selecionamos algumas questões bem bacanas, tá? Com abordagem diferenciada, que com certeza vai esclarecer, como diz o Matuto, vai alumiar as ideias na hora de você fazer a sua prova. Então vai chegando, vai deixando o teu like, fica aqui com a gente que tá bem legal, tem um material aí disponível para vocês e nós já vamos mandar brasa. Acabamos de resolver algumas questões sobre óptica, anteriormente calorimetria e termodinâmica e agora vamos para ondulatória, beleza? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Dona Berenice aqui conosco ainda, nossos fiéis aqui, monitores, dando total suporte. Bom demais. Então, simbora. Vamos nessa? Vamos lá. Então, nessa aula agora, vamos falar um pouco, resolver questões de ondulatória e acústica. E, Brunão, aparece muito? Aparece só direto. Então, você precisa estar por dentro tanto da parte de acústica, como também é imprescindível que você se ligue naquela parte das qualidades fisiológicas do som e fenômenos ondulatórios. Quais eles? Reflexão, refração, difração, polarização, interferência, ressonância, efeito Doppler. Todos esses aparecem bastante na sua prova. Então tem que ir para a sua prova com isso, ó, redondinho. Dá aquela pincelada. Eu vou abordar aqui ao longo da resolução das questões e com certeza você vai refrescar as ideias, tá bom? Lembrando que essa é uma aula de resolução de exercício, mas você tem aí no seu material, no curso de militares do AlphaCon, todas as aulas explanando passo a passo os assuntos que aqui vão ser abordados. Simbora então? Sem muita conversa, se liga na primeira questão. Olha aí, rapaz, só a figura já é bonita. Diz o seguinte: ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas esticando-se uma corda homogênea fixa em dois pontos separados por uma distância L e pondo-a a vibrar. A extremidade à direita é acoplada por um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar à corda um objeto de massa m0, mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando a frequência do gerador para F1, obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra no seu primeiro harmônico, né? Então ali o harmônico fundamental. Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa m, observa-se que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico, então, ó, ele não mudou o harmônico, isso é muito bom, deve ser ajustada para 2F1, tá? Com isso, é correto afirmar que a razão m sobre m deve ser, note a dot, a velocidade de propagação da onda em uma corda, a equaçãozinha de Taylor, né? Olha que maravilha, ó, deu aqui todo o caminho das pedras. A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sob a qual a corda está submetida. Então, bem legal aí ele ter dado esse bisuzinho da relação de Taylor. Então vamos nessa. Deixa eu voltar aqui para a figura. Vê se você entendeu aqui, ó. É uma corda que está presa a um gerador de frequência que vai fazer a corda vibrar. E a corda não está meio lango-lango, né? Ela está bem esticadinha, está bem tensionada, porque eu pendurei aqui um objeto de massa m0, que ele fica em repouso. Então, para cá eu tenho uma força-peso e para cá eu tenho uma força de tração. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no quadro.
que acontece? Como é que eu calculo a velocidade de uma onda? Obviamente, você pode calcular por V igual a lambda vezes F, mas ele não te deu nenhuma informação para você encontrar esse lambda, né? Então, esquece essa história aqui. Vamos para cá, ó. Vamos usar isso aqui. V é igual a raiz de T sobre μ. A relaçãozinha de Taylor, né? Você tem que a velocidade de uma onda em uma corda é raiz quadrada da tração no fio dividido aqui pela densidade linear. Lembrando que esse μ, ele é m sobre L. É a quantidade de massa que eu tenho por unidade de comprimento. Beleza, Bruno, e daqui nós vamos para onde? Vamos para frente, ó. Eu posso dizer, então, se V é lambda vezes F, eu posso dizer que lambda vezes F é igual a raiz. Mas espera aí, essa tração aqui, ela não é igual ao peso do bloco que está pendurado, M0? É verdade. Então, é M0 vezes G. Ó. E esse μ aqui, não é M sobre L? Ele deu aí a M sobre... eu vou deixar a mim mesmo, vou mexer nisso não. Beleza. Daqui dá pra gente fazer o seguinte, ó. Jogar esse negócio pra cá, raiz quadrada, né? Ao quadrado, fica assim, ó. Elevando os dois lados ao quadrado. Lambda ao quadrado vezes F1 ao quadrado é igual a M0 G sobre μ. Se eu passo esse μ multiplicando e esse G dividindo, eu tenho que M0, tá? É igual a quem? Lambda ao quadrado, F1 ao quadrado, vezes μ sobre G. Beleza? Vou guardar essa informação aqui. Deixa eu voltar para ler esse trecho aqui do texto, que ele fala o seguinte, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ajustando a frequência para F1, ok? Pronto. Ao trocarmos o objeto pendurado por outro objeto de massa em emisão, observa-se que a frequência do gerador, para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico, deve ser ajustada para 2F1. Com isso, é correto concluir que a razão é emisão sobre M0. Beleza, então vai ficar assim, ó. Quem que vai ser emisão sobre M0? O que vai mudar quando eu pendurar o outro bloco, né? Primeiro, o comprimento de onda vai manter-se o mesmo. Então fica o quê? Lambda. Só que ele fala que quando eu penduro esse objeto de massa emisão, eu preciso ajustar minha frequência para 2F. Então, opa, aqui é 2F1 ao quadrado. Veja bem, ele mexeu no fio? Não. Ele diminuiu o comprimento do fio? Não. Ele mexeu na massa do fio? Também não. Então, se o μ é M sobre L, mas é a massa do fio, não é a massa do bloco. Se eu não mexi na massa do fio e eu não mexi no comprimento, isso aqui continua o mesmo. É o mesmo μ. Aqui a gravidade. Cara, se eu for pegar isso aqui e dividir por μ0, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, não é não? Já vou multiplicar logo, porque eu sei que você tem essa percepção, ó. Divide por isso aqui, ó. Divisão de fração, já multiplica pelo inverso. Ô, rapaz, olha aí. Chega, eu salivei. Olha o G. Aham. Toma. Olha o Mi, olha o Mi. Vapo. Olha o lambda. Porra. Foi. Agora cuidado aqui, viu? Cuidado. Mzão sobre M0. Aqui, ó, é 4F1 ao quadrado sobre F1 ao quadrado. Agora sim, bufo, bufo, sobra quanto, ó? 4. Foi. Item correto da questão é de Exército Brasileiro. Bom demais. Bora para a segunda.
Ô, rapaz, olha aí. Igual a primeira, só que diferente. No esquema da figura abaixo, uma fonte colocada... peraí. No esquema da figura abaixo, uma fonte coloca uma corda a vibrar no modo fundamental, com uma frequência de 200 Hz, tá? Frequênciazinha de 200 Hz. Considere que a corda seja inextensível e a polia ideal. Considere ainda que a massa do bloco nessa situação é 4 kg e a distância L igual a 50 centímetros. Vou fazer essa questão no piscar de olhos, tá? Quadruplicando a massa do bloco, qual seria a nova frequência de oscilação se a corda fosse posta a vibrar novamente no modo fundamental? Vamos fazer aqui algumas anotações importantes, ó. Aqui a frequência, beleza? Como é que eu calculo a frequência ali de acordo com o harmônico, né? Você vai ter N V sobre 2L, onde V é a velocidade da onda, o L é o comprimento do fio e o N é o harmônico em questão. Ok, Bruno? E aí, nós conseguimos fazer o que daí? Vamos dar uma olhada aqui, o que é que dá para fazer, né? Vamos vir aqui para o quadro. O que é que nós temos? A frequência ela é dada por NV sobre 2L, beleza? Só que esse V, lá naquela relação de Taylor, acabamos de ver que ele é... Acabamos de ver que o V, entendeu a besteira? Ó, acabamos de ver que o V é raiz, tá? De tração sobre Mi, que aqui é a densidade linear da corda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que preste informação importante. Tá, então vamos mexer aqui, vamos brincar por aqui, ver o que a gente encontra. Ó, F é igual N sobre 2L. No lugar desse V aqui, eu posso substituir por isso, né? Ó, raiz de tração sobre Mi. Só que lembra que esse Mi, que é a densidade linear, é a quantidade de massa que eu tenho por unidade de comprimento. Posso fazer o seguinte, ó. F é igual N sobre 2L vezes raiz de T. Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. Se eu tenho T dividido por ml, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então fica assim, ó. T vezes L sobre M. Vou ter esse negócio aqui. Sabe uma coisa interessante? Você que está assistindo, que toca violão. O violão, ele tem aquelas cordas. Todas as cordas têm o mesmo tamanho, né? E aí ele tem a corda mais grossa aqui e a corda mais fininha lá embaixo. Você vai ter aqui, ó, aquela corda que emite um som mais grave. E nós chamamos som grave, lembra? Som grave é um som de baixa frequência. E som agudo, que é um som alto, é um som de alta frequência. Agora olha que interessante. Se a corda ela é mais grossa, significa que ela tem uma massa maior, concorda? E você está vendo que essa grandeza aqui, ela é inversamente proporcional a essa. Na verdade, a frequência ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa, né? Então, mas se a massa é maior, a frequência é o quê? Menor. É por isso que na corda mais grossa, a frequência é menor e o som ele é mais grave. Quando você vai para a corda mais fininha,
A corda mais fininha, ela tem uma massa pequena. Se ela tem uma massa pequena, a frequência é grande. A alta frequência, som agudo. Beleza? Mas deixa eu ver aqui o que é que ele quer saber, que eu fui para me perder. Se quadruplicarmos a massa do bloco, né? Se quadruplicarmos a massa, qual seria a nova frequência de oscilação se a corda fosse posta a vibrar? Então, veja bem. Se eu quadruplicar aqui a massa, o que acontece? A minha frequência aumenta, não é isso? Porque ó, se esse aqui aumenta, aqui vai diminuir. Então tem alguma coisa por aqui pelo caminho que está errado. Vou voltar aqui de novo para a leitura. Olha aqui. Beleza, ele fala aqui, ó. Quadruplicando a massa. Ah, pô, é quadruplicando a massa do bloco, né? Pronto, agora ficou moleza. Porque se eu quadruplico a massa do bloco, eu não estou mexendo aqui é a massa do fio. Se eu quadruplico a massa do bloco, eu estou mexendo aqui, ó. Eu estou mexendo na tração, porque não é o bloco que faz a corda ficar tracionada. Então você pode até substituir isso aqui por M vezes G, tá? Que é o peso do bloco que estica o fio. Então o peso do bloco é o que vai oferecer essa tração. Se tu quadruplica a massa do bloco, raiz quadrada de 4, 2, a tua frequência vai o quê? Dobrar. Se a questão fala que a minha frequência é 200, a nova frequência, 2 vezes 200, 400 Hz. Beleza? Item correto aí da questão é o item D de jeans. D de dia. Tranquilo? Bora para a próxima. Questão legal, viu essa? Aí essa daqui é braçal, né? Vamos lá. Um atleta de triatlon treina pedalando em uma via com velocidade constante. Quando uma viatura da polícia rodoviária, em perseguição a outro veículo, se aproxima com a sirene ligada. Quando a viatura ultrapassa o ciclista, afastando-se dele, ele passa a ouvir a sirene com uma frequência de 5/6 da frequência que ele ouvia antes. Ou seja, significa aí que é uma frequência menor. Ele está ouvindo um som mais grave. De fato, quando a sirene se aproxima, você vê, ó. Lá vem a polícia. Quando se aproxima, o som fica mais agudo. Quando se afasta, o som é mais grave. Cuidado. Efeito Doppler é uma mudança na percepção da frequência recebida, tá? A frequência emitida não está mudando. Nenhum fenômeno ondulatório vai mudar a frequência da onda, beleza? Efeito Doppler é uma mudança na percepção da frequência recebida. Simbora. Da frequência, 5/6 da frequência que ele ouvia antes, com a viatura se aproximando. Sabendo que o atleta e a viatura estavam no mesmo sentido, e a viatura com velocidade de 144 km por hora, isso aqui dá 40 metros por segundo, qual era a velocidade aproximada do ciclista? Vamos lá, tem a velocidade do som. Então, quando nós trabalhamos com o efeito Doppler, temos o seguinte: frequência Doppler, ou frequência aparente, é a frequência da fonte vezes velocidade do som mais ou menos a do observador sobre velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Tá bom? Na primeira situação, vamos ter o seguinte, ó. Primeira situação é quando a viatura se aproxima. Frequência da fonte vezes velocidade do som, 340. A do ciclista, não sei. Velocidade do som, 340. A da fonte, 40, tá? Então aqui vai ficar, ó. Frequência da fonte vezes 340 menos VC sobre 320. Isso aqui na primeira situação em que a viatura está se aproximando.
Depois que a viatura se afasta, aí nós vamos para a situação 2. Frequência da fonte, que nós não sabemos, vezes 340 mais a velocidade do ciclista, tá? Porque agora, antes, a viatura estava se aproximando e agora ela está se afastando, sobre 340 mais a velocidade da viatura. Isso aqui dá FF 340 mais a velocidade do ciclista sobre 380. Beleza? Deixa eu botar esse quarentinha bem para cá, ó. Você entendeu que é só dividir por 3,6, tá? E aí o que é que ele quer saber, ó? Qual era a velocidade aproximada do ciclista? Veja bem. Esses 5/6 aqui, ele vai ouvir 5/6 da frequência que ele ouvia antes, com a viatura se aproximando. Então não é 5/6 da frequência da fonte, é 5/6 dessa frequência aqui, ó. 1. Então nós vamos ter que F2 sobre F1, isso aqui tem que dar 5/6. Aí quando você faz isso aqui igual a 5/6 igual a 340 menos VC sobre 320 sobre 340 mais VC sobre 380, aí fica uma maravilha porque vai virar uma equação do primeiro grau. Vai ficar, ó, 5/6 é igual a 340 menos VC sobre 320 vezes o inverso da segunda. E aí, resolvendo essa equação aqui do primeiro grau, você vai encontrar, vai ter que fazer meio pelos extremos, né? Multiplica aqui esse por esse, faz meio pelos extremos, vai ter um trabalhinho aí e você encontra o item D de dia. Beleza? Curtiu? Bora para a próxima. Boa demais também essa, ó. Se liga aí. A figura acima, no caso abaixo, né? Mostra uma corda presa em suas duas extremidades a 2 blocos de massa 20 kg cada um. Uma fonte sonora que oscila com frequência angular, vou anotar bem aqui, ó, 60 pi radiano por segundo. Pisão radiano por segundo, está em ressonância com o trecho AB. Esse trecho daqui para cá. E a corda, ela tem 50 centímetros, tá? Oscilando assim em seu segundo harmônico. Então, o número do harmônico aqui é 2. Observa-se que na oscilação do trecho AB da corda, não há movimento dos blocos. Qual a massa em quilogramas dessa corda, que possui 1 metro de comprimento? Muito boa questão. Vou fazer aqui no slide rapidão com vocês, ó. Acompanhe aqui. Primeira coisa, como é que eu calculo essa frequência angular? Ômega não é igual a 2πf? Se ômega é igual a 2πf, a minha frequência é ômega sobre 2π. E o ômega ele te deu, ó, 60 π dividido por 2π, já encontrei que a frequência de vibração é de 30 Hz. Uma informação extremamente importante. Beleza? O que é que nós temos se ele fala que vai vibrar no segundo harmônico? Eu acabei de mostrar aqui no quadro, ó, que a frequência ela é dada por NV sobre 2L. NV sobre 2L. Então você vai ter frequência igual a NV sobre 2L. Mas, Bruno, a minha frequência eu já sei, é 30. O meu N é 2, porque trata-se do segundo harmônico. A velocidade eu sei? Não, mas vou descobrir. E o comprimento do fio?
2 vezes 0,5. Bruno, mas o fio tem 1 metro. Opa, monstro do pântano, peraí. O fio tem 1 metro, mas eu vou pegar só os 50 centímetros que estão vibrando entre o ponto A e B. Então, ó, isso aqui vai ficar 2V igual a 30, Vzão é 15 metros por segundo. Maravilhoso, ó. Já tem um bocado de coisa. E aí, o que é que nós vamos ter agora? Agora usamos a relação de Taylor. V é igual a raiz quadrada de tração sobre Mi. V é igual. Quem vai tensionar aqui, no caso, é o bloco, né? Então fica 200. O peso do bloco, ó. Massa vezes gravidade. Então, V, então, vezes 200, vezes 10, né? 200. E aqui fica M sobre 0,5. Por quê, Bruno? Aqui, cara, ó, densidade linear é M sobre L. Ainda perdi, ainda garoteei aqui, que era para ter colocado a minha velocidade, que é 15. Beleza, tranquilo? Vamos elevar os dois lados ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. Se eu elevo o outro lado ao quadrado, essa raiz quadrada some, tá? E aí o que é que eu faço? Eu já vou repetir a primeira, que é 200, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, né? Não é isso? Vai ficar assim? Pera aí, Bruno, tem uma parada aí errada. Vamos ver o que que é. Deixa eu ver aqui o que que tá errado. 0,5. Beleza. Aqui vai dar... pô, aqui vai ser 1 metro mesmo, né? Aqui vai ficar 1. E aí aqui fica 200 sobre M. E aí quando você faz o meio pelos extremos, você vai ter 225M igual a 200. O seu M é 200 dividido por 225. Vai dar aqui, ó, 0,9 quilogramas. Bruno, aí eu te pergunto, por que você não colocou 0,5? Porque, cara, se eu colocar 0,5, eu ia ter a massa da metade da corda, né? Como ele quer saber, ó, qual a massa em quilograma dessa corda de 1 metro de comprimento, eu botei logo 1 para ter a massa da corda toda. Beleza? Mas se tivesse colocado 0,5 aí, não tinha problema. Só tinha que lembrar que no final você ia ter que multiplicar por 2 para ter a massa da corda toda. Item correto aí da nossa questão, item C de cadete. Então, continua focado, tá? Mantém-se aí, confere a missão. Espero que você tenha curtido essas questões aí de ondulatória para te ajudar bastante. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Galerinha, seguinte, vamos ficando por aqui, tá? Então, espero ter dado mais uma contribuição aí para você que está nessa caminhada rumo à sua aprovação na SpaceX. Teremos outros eventos, não só de física, tá? Mas de outros professores também. Então vai lá no site do AlphaCom, olha o calendário de eventos. Sempre, ó, fica antenado, marca aí na tua agendinha e acompanha. Isso tem, assim, com certeza vai te ajudar bastante. E se você quiser um curso completo, recheado de novidades, recheado de coisa bacana, tudo mastigadinho ali para você mandar super bem na sua prova e conquistar aí, realizar o seu sonho de ser um oficial do Exército, entra no site do AlphaCom, fala com os monitores que nós preparamos um material especial para você. Então, guerreiro, um forte abraço, fé na missão, mantenha-se determinado que a vaga é tua. Valeu!